capítulo 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ontem nós tivemos o culto dos homens, foi uma bênção, glória a Deus, ali no espaço do Adonias, a popular Toca do Rato. Foi uma bênção, glória a Deus, meus queridos, glória a Deus. Quero aqui agradecer os irmãos que lá estiveram junto conosco para cultuar o nosso Deus. Eu também gostaria de incentivar os irmãos que não estão participando a participar desse projeto. Tem sido uma bênção, glória a Deus, tem sido uma bênção. Nós tivemos lá um tempo precioso na presença de Deus, uma palavra poderosa aos nossos corações, amém? Glória a Deus. E depois nós podemos saborear de um delicioso caldo, glória a Deus, um caldo saboroso, delicioso. Sobrou não, pastor? Um caldo, nós fizemos caldo para 50 pessoas, 25 homens, passaram para dentro. Teve irmãos que até pecou, pastor. Teve irmão que até pecou, disse que teve irmão que não dormiu de noite. Mas foi uma bênção. Caldo aí, olha, irmão Márcio Pasqueto e irmão Marcílio fizeram uma dupla, sabe, de cozinheiros aí de mão cheia, hein? O irmão Arcílio, ele com os seus dotes culinários, né? E o irmão Márcio com os seus segredos de tempero. Perguntei para ele, que cartuchinho que é esse? Esse é o segredo. Falei, olha, não fala nem... Falei, meu Deus, mais segredo que a Coca-Cola e a maionese quadradinha da irmã Luciana. Segredo absoluto, segredo absoluto. Mas foi bênção, glória a Deus, foi uma bênção, glória a Deus por isso. O nome do Senhor seja exaltado e glorificado, através da vida dos varões Batista Nacional, amém? Há um novo tempo para nossas vidas, amém? Quem crê, diga eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, presta atenção. Escrevi o primeiro livro a Teófilos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus, e comendo com eles, e deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Glória a Deus. Aleluia. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus lhes respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, preciosa para nós, Senhor, é a tua poderosa palavra. Ela tem poder, meu Pai, para curar o enfermo, ela tem poder para dar liberdade ao cativo, ela tem poder para salvar o pecador. Oh, meu Pai, que nesta noite não saiamos daqui somente entendidos acerca do que ouvimos, mas saímos daqui, meu Pai, decididos a viver tudo que aqui ouvimos de Ti, em nome de Jesus, amém. Podemos tomar os vossos assentos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, no último final de semana, nós estivemos participando de um congresso de missões lá em Cáceres, um congresso poderoso, algo muito enriquecedor para nossas vidas, algo de muita valia, de muitos ensinamentos. Eu fiquei
eu fiquei maravilhado com tudo que nós ouvimos naquele congresso. O desejo do meu coração, meus queridos, é que vocês tenham a oportunidade de participar de um congresso como aquele a qual nós participamos. E porventura, a nossa igreja foi a igreja que mais levou membros. Pastor, não foi 19 não, foram 25 pastoreados com a pastora Cleide. Glória a Deus, igreja. Pode dar uma aplaudir a Jesus por causa disso? Amém? Glória a Deus, que bênção. 25 membros foram líderes em treinamentos, adolescentes, foi uma bênção em nome do Senhor Jesus, fiquei muito alegre mesmo, foi uma bênção. Mas eu sei que o pastor Edinho já falou acerca do congresso, pregou até algo relacionado ao congresso, amém? Alguns irmãos testemunharam, já comentaram comigo, falaram que foi uma bênção, né? Então foi algo precioso. Eu não estava aqui domingo, fui designado a pregar lá na Missão da Glória, mas na segunda-feira à noite eu ouvi a mensagem pregada por pastor Edinho, um cristão com consciência missionária, uma poderosa palavra poderosíssima. Agora o que falta, né, é só se posicionar perante essa palavra, porque a palavra foi pregada e foi uma poderosa palavra. Na célula deu o que falar, não sei se na sua deu, na célula deu, amém? Na célula foi algo que gerou assunto e foi algo muito bom mesmo. Isso que é importante, né? Na célula nós estamos refletindo acerca do que foi falado, e é um momento também onde as pessoas pedem oração para que elas possam se posicionar perante a palavra de Deus, então foi algo muito bom. Talvez o que vocês vão ver aqui hoje, pode ser alguma parte do que já foi falado no domingo, mas eu estou tranquilo porque eu sei que o que Deus colocou no meu coração, o que o Espírito Santo me colocou no meu coração, eu vou passar, amada igreja, hoje, foi tudo que Deus falou comigo naqueles dias, então foi algo maravilhoso, E o tema que eu quero tratar com a amada igreja hoje é a igreja e a sua missão, amém? A igreja e a sua missão, foi o que Deus falou comigo lá, meu querido. Pastor, quando ele está num ambiente, num congresso ou numa conferência, Deus vai falando, ele vai fazendo algumas anotações e surge uma mensagem. É dessa forma, surge uma mensagem. E hoje eu quero tratar a igreja e sua missão, para não falar a igreja e a sua mais importante missão. A igreja e a sua mais importante missão. O livro de Atos dos Apóstolos, por si mesmo, já se define. Ele relata os atos, os feitos dos apóstolos, e ele narra, ele relata a história da igreja primitiva, não é isso? A história da igreja primitiva. E a igreja primitiva se demonstrava ser uma igreja muito relevante nos seus dias. Uma igreja muito relevante. A palavra relevante, ela é de origem latina. Relevans, que no original significa o que retira alguém de um problema, amém? O que retira alguém de um problema. O Aurélio traduziu assim: algo que se destaca em relação aos demais, algo que se destaca em relação a demais. Nós sabemos que uma igreja, ela deve ser um lugar acolhedor, sim ou não? Sim. Nós também sabemos que uma igreja é um lugar onde todos devem se sentir amados e valorizados, sim ou não? Nós também sabemos que a igreja, no ambiente da igreja, deve-se preservar a comunhão entre os membros, amém? Sim, né? Nós também sabemos que, como corpo de Cristo, nós devemos congregar, se reunir como os irmãos, sim ou não? Amém? E nós também sabemos que, se nós congregarmos num ambiente confortável, ótimo, né? Maravilha, glória a Deus por isso. Tudo isso não é apenas importante, mas é fundamental. Uma igreja que preserva a comunhão, uma igreja que acolhedora, onde acolhe as pessoas, uma igreja onde as pessoas se sintam amadas e valorizadas. Isso realmente é importante e, mais que importante, é fundamental. Mas para uma igreja ser relevante, meus queridos, precisa de algo a mais, E a igreja primitiva nos ensina acerca disso.
Uma igreja, para ser relevante, é necessário que todos os membros transformados sejam agentes de transformação no mundo lá fora. Glória a Deus. É necessário que isso aconteça. Uma igreja, para ser relevante, ela deve testemunhar a fé em Jesus Cristo através dos seus membros, demonstrando o poder transformador do Evangelho. Alguém pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Uma igreja, para ser relevante, ela não se fecha entre quatro paredes, mas insere na sociedade, participando ativamente na vida da comunidade, em ações que demonstram o amor de Cristo em prática. Amém? Glória a Deus. Uma igreja, para ser relevante, pastor, o que ela precisa mais? Ela precisa andar em unidade. Amém? Ela precisa andar em unidade. Como, pastor? Eu vou te mostrar um exemplo muito fácil, um exemplo prático, e eu aprendi esse exemplo em um livro que a gente leu aqui pela manhã, na oração da Ciclo 30, há muitos anos atrás, que chama Purê de Batata. Isso, pastor Edinho, você lembra? Há muitos anos, você lembra que nós fizemos uma reflexão sobre esse livro? Meus queridos, um saco de batata, ele é composto por várias batatas reunidas, sim ou não? Não é verdade? Nenhuma é igual à outra. Se você for procurar uma diferencinha, nem que seja por menor que seja, você vai encontrar uma diferença de uma para com outra. Quem já viu um saco de batata? Todo mundo já viu. Você vai na frutaria, você vai na mercearia, você vai no supermercado, às vezes você vê um saco de batata, você vê que nem todas são iguais. Elas não são iguais, umas são menores, outras são maiores, outra tem um defeitinho, outra é meio tortinha, mas não são iguais, elas não são iguais. Não é isso? Então, para que haja uma unidade entre essas batatas, precisa de um processo. E o primeiro passo é passar pelo processo do cozimento. Nós temos que cozinhar essas batatas, Depois de cozidas, tiram-se as cascas delas, não é verdade? E amassando elas, elas vão se unindo umas com as outras. Aí já não são mais umas batatas reunidas, agora são umas batatas unidas. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então são umas batatas unidas. Agora você já não vê mais diferença. Agora você vê, são tudo igual, são todas iguais. E juntas, elas estão prontas para fazer um delicioso purê. Quem gosta de purê? Ou um delicioso escondidinho. É isso? Estão prontos? Não estão prontos? Já estou sugerindo um cardápio aí para o jantar. Não, vai ser coisa melhor. Amém? Caviar. Quem já viu? Eu nunca vi nem comi, só ouço falar. Tá? Amém? Um delicioso escondidinho. Está pronto, estão preparadas para fazer esse delicioso escondidinho, esse delicioso purê. Lá em casa minha esposa faz um purê, ó, nota 10. Amém? O melhor purê da galáxia. Só a sua maionese quadradinha é melhor, o purê da minha esposa é o melhor que tem. Tá, irmã Luciana? Então, é um purê sensacional. Mas para isso acontecer, teve um processo. Teve que as batatas teve que unir. E uma igreja, para fazer a diferença, ela precisa estar unida no mesmo propósito. Não pode ter diferença entre os membros. Não pode haver diferença. Não pode um membro pensar diferente do anjo. Não pode o membro pensar diferente do anjo. O anjo da igreja, Deus o direciona e ele passa para a igreja. E a igreja, junto com o anjo, faz aquilo que Deus pediu para realizar. Não é verdade? Ah, pastor, não, mas Deus também fala comigo, espírito de Miriam. Meus queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Nas 7 cartas que foram escritas no Apocalipse, direcionadas às igrejas do Apocalipse, com quem Jesus falou? Ao diácono da igreja de Éfeso eu escrevo. É? É um anjo, meu querido. Ao irmão fulano da igreja de Éfeso eu escrevo. Não, é o anjo.
É ou não é? É o anjo. Então a direção vem para o anjo. E a cobrança também. Ou não? Eu tenho visto as suas obras, mas porém, aí é a cobrança. Então, primeiramente vem para o anjo. A direção vem para o anjo passa para a igreja e a igreja acolhe. Mas não pode ter diferença. Para essa igreja fazer a diferença, não pode haver diferença entre os membros. Os membros têm que pensar como o anjo pensa. Apóstolo Paulo diz em Filipenses, seria motivo de grande alegria que todos vivessem o mesmo amor, o mesmo propósito. Não é isso? O mesmo propósito, a mesma visão. Para essa igreja se tornar uma igreja relevante. Para que essa igreja esteja no mesmo propósito para realizar o que Cristo ordenou à igreja. Precisa com que todos estejam como um purê de batata, como as batatas amassadas, como as batatas juntadas. Não vai haver uma diferença, porque elas se uniram com apenas um propósito. Isso é a igreja para ser relevante, se unir com apenas um propósito, realizar as ordens que Cristo ordenou à igreja. Amém? E quando você olha para a igreja primitiva, você vai aí um capítulo à frente, no capítulo 2, no versículo 42, você vai ver algo extraordinário, que a igreja primitiva, ela vivia isso. A igreja primitiva, ela vivia a unidade. A igreja primitiva não tinha diferença entre eles. Eles estavam vivendo um só propósito. Preste atenção, versículo 42 do capítulo 2, diz assim, e perseveravam. Não está escrito perseverava. Perseveravam todos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Amém? Na doutrina ou aos ensinamentos de quem? Do anjo. Glória a Deus. Quem está aqui comigo? Presta atenção, presta atenção. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mesmo propósito. Vamos lá. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Não era só em alguns, não. Em cada. Fala de unidade. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos, fala todos, não era só um, era todos. Todos os que criam, estavam juntos, fala juntos, vivendo um só propósito, uma só visão, unidos, não tinha diferença, e tinham tudo em comum. Amém? Eu penso uma coisa, o irmão pensa outra, não. Tudo em comum. Todos eles pensavam da mesma forma. Glória a Deus. Essa igreja era uma igreja relevante. Essa igreja fazia a diferença nos seus dias. Presta atenção. Agora vai doer no bolso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Propósito de todos viverem bem. Se alguém passar sua necessidade, a necessidade doía também no irmão. Todos unidos em um só propósito, para que todos vivessem bem. Diariamente perseverava unânimes. Aonde? No templo. Diariamente um ou outro perseverava, não, unânimes. Todos, fala comigo, todos, vivendo o mesmo propósito. Entre eles não havia diferença. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Agora olha para você ver. Louvando a Deus e cantando com uma simpatia de todo o povo. Enquanto isso,
o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Unidade da igreja resulta em vidas, almas ganhas para Jesus. Não adianta uma igreja querer ser relevante, uma igreja querer ser uma igreja missionária, se não haver unidade. Primeiro você tem que se conscientizar que deve ser uma igreja missionária, como o pastor pregou domingo. Mas depois você tem que entender que a unidade vai fazer toda a diferença, para que as almas sejam ganhas para Jesus. Quem está aqui comigo? Está me entendendo? Glória a Deus, eu também entendi bem perfeitamente isso aqui, você não está entendendo como eu entendi. Eu entendi mais do que vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Mas para isso acontecer, existe o processo, meu querido. Nós passamos por um processo. Passamos pelo processo do que, pastor? Da capacitação. O processo onde nós somos capacitados por quem? Para o Espírito Santo. Mensagem do pastor Oswaldo Coutinho no primeiro dia. Para acontecer qualquer obra missionária, nós precisamos estar revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá então, preste atenção, para vocês verem o que o texto fala. O que é que o texto fala? Amém? Mas para isso acontecer, nós precisamos de um processo, meu querido. E esse processo, ele está contido no texto ao qual nós lemos, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Glória a Deus. Essas foram as últimas orientações e ordens que Jesus dera aos seus discípulos antes da sua ascensão. Antes da sua ascensão, foi a primeira ordem e orientações que Jesus disse. Olha para o versículo 4. E comendo com eles, lhe deu esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, os batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Glória a Deus. Para que haja unidade na igreja, meu querido, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Porque o que faz vencer a diferença não é a nossa boniteza, porque se fosse eu vencia todas. O que faz vencer a diferença, isso aí foi nova. O que faz vencer a diferença é o Espírito Santo, que habita em nós. Nós somos homens, somos carnais. Na verdade, tem hora que dá vontade de nós enganar um irmão, mas quem é que nos permite? O Espírito Santo. Na verdade, tem hora que quando o anjo da igreja fala, dá vontade de falar, não. Na verdade, mas é o Espírito Santo que dá de nós, que nos move. Não é a nossa vontade. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos move. E é só o Espírito Santo que faz, que permite que uma igreja viva em perfeita unidade. Só o Espírito Santo. Ora, com o anjo, antes do anjo falar, a igreja já entendeu. A igreja já entendeu. O anjo falou assim, olha, 28 e 29, aniversário da igreja. O irmão já levanta e fala assim, pastor, tem um boi de 18 arroba para doar. Eita, só tem um fazendeiro aqui hoje. Acho que é para ele. Pega essa aí, irmão. Amém? É só nós movemos pelo Espírito Santo, meus queridos. Mas de vez em quando nós queremos escapar. Nós queremos escapar. Olha o versículo 6, o que diz? Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será que este é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vós conhecer os tempos e épocas que o Pai fixou para as suas próprias autoridades. O que Jesus estava dizendo? Esse assunto aqui não vos compete. Às vezes nós queremos escapar, né? A direção vem do altar, nós desviamos a ordem do altar. Os discípulos aqui quiseram se dispersar,
falar algo que não competia a eles. Jesus, olha, isso aqui não compete a vocês. As coisas do Pai não competem a vocês. Isso não compete a vocês. Não é isso? Isso não compete. Você sabe por que nós não somos uma igreja unidas e relevante? Você sabe por quê? Porque nós agimos como os discípulos muitas das vezes. Nós estamos em busca de coisas que não nos competem. Como, pastor? Cuidar da vida dos outros. Isso não compete a nós. Não compete a nós cuidar da vida dos outros. Não interessa o que o outro está passando ou não, a não ser se for para ajudar. Estou certo ou estou errado? Não é verdade? Ficar buscando notícias da cidade em redes sociais e não posta uma notícia boa, só notícia ruim. Isso não nos compete não, como homens de Deus, como mulher de Deus, não nos compete fazer isso. Principalmente postar em grupo da igreja. Se não for para um benefício, para a igreja se levantar em ajuda, não. O pior é que só não busca saber de notícias más, de notícias ruins. Como se não bastasse, não perde a oportunidade de disseminar. Começa a passar para outros grupos, E quando não liga, pro irmão, está sabendo que fulano foi preso? Você viu um acidente que aconteceu lá não sei aonde? Foi pedaço para um lado, pedaço para o outro. Olha, só entre nós dois, hein? Fulano atraiu fulano. Também aqui não tem ninguém que faz isso, né? Todo mundo aqui, ninguém faz isso. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que fulano quebrou, porque tem cheque dele voltado na rua, está devendo para todo mundo. Que ninguém faz isso. Que ninguém faz isso, graças a Deus. Não é verdade? Se envolve em tudo, quer se envolver em tudo, menos nas coisas de Deus. Se envolve em futebol, é o melhor técnico que tem. Sabe quem o Corinthians comprou. Sabe quem vai patrocinar o Corinthians, que é a Volkswagen e a Toyota para tirar da lama. Sabe tudo isso aí. Não é? Sabe sobre política. Eita Deus, sobre política. Sabe tudo, sabe tudo. Só não sabe obedecer a palavra de Deus. Só não sabe obedecer a palavra de Deus. Por isso que nós não somos uma igreja relevante nessa geração. Mas olha para o versículo 8. Olha para o versículo 8 que a Bíblia diz. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui eu abro um parênteses. O principal objetivo do Espírito Santo na vida de uma pessoa não é apenas para que ela fale em línguas, para que ela seja um profeta, ou para que gere aquele movimento pentecostal de vez em quando na igreja, né? Que é bom, né? É ou não é? Quem não gosta, né? O movimentinho pentecostal, no final do culto, para dar uma calibrada. Alguns é batizado com Karate Kid, igual o irmão Beto, né? Sai dando chute para todo lado. Outros roda. Cadê a Érica? Está na sala de secretaria. É bom. Fala se não é bom. Eu gosto. Quem não gosta? Eu gosto. Mas isso não é o principal objetivo. Isso não é o principal objetivo. O Espírito Santo, ele viria sobre os apóstolos para revesti-los de poder e autoridade. Amém? E através do Evangelho, se quebrasse as barreiras das inimizades raciais, culturais e religiosas. Era para isso a manifestação do Espírito Santo sobre os discípulos. Portanto, o que Jesus disse:
serão minhas testemunhas não somente em Jerusalém. É ou não é? Não é isso que Jesus disse? Ou seja, não serei minhas testemunhas somente onde vocês habitam, na cidade onde vocês habitam, onde vocês moram. Mas como em toda a Judéia e Samaria. Se vocês não sabem, os samaritanos eram inimigos declarados dos judeus. E pior ainda, para os judeus, os samaritanos eram um bom combustível para alimentar o fogo do inferno. Mas o Espírito Santo veria sobre eles para vencer essas barreiras, vencer as barreiras das inimizades raciais. É isso que eu disse para você, meus queridos. O Espírito Santo, ele vem sobre nós, para nós vencermos as barreiras, as diferenças entre os irmãos. É só com a presença do Espírito Santo que vai haver unidade. Que vai haver unidade. Mas presta atenção, Jesus ele continua dizendo, até os confins da terra. O que o Jesus queria dizer com isso para os discípulos? Ele queria dizer que quando o Espírito Santo viesse sobre eles, não haveria limites para pregar o evangelho do arrependimento para o perdão. Era isso. Até os confins da terra. Não tem limite. Uma igreja unida, cheia do Espírito Santo, não tem limite. Para ela não tem limite. Os limites são quebrados. Porque ela não só prega em Quatro Marcas, ela prega onde ela estiver. Aonde ela colocar os pés, ela está evangelizando. Aonde ela colocar os pés, ela está falando do amor de Cristo. Da dádiva da salvação. Ontem, eu fui chamado para orar pelo Senhor. Eu cheguei na casa dele, eu pensei que era um comércio de vender santo. Tinha mais santo, olha, tinha santo demais naquele lugar. Mas demais. Eu saí daqui da igreja, era meio-dia e meio mais ou menos, né, irmão Márcio? E eu fui lá. E logo fiquei mais ou menos uma hora. Preguei a palavra para aquele homem. E eu falei para ele assim, olha, chegará um dia que nós vamos prestar conta de todas as nossas ações. Ele olhou para mim assustado. E eu falei, e ali não tem injustiça não. Ele olhou para mim assustado e diz assim, mas eu vou prestar conta de tudo que eu fiz. Eu falei, o senhor vai. De tudo, não só o senhor, eu também. Aí a esposa dele, bem senhorinha, bem de idade, ela falou assim, é verdade, a Bíblia fala isso, que nós vamos prestar conta de todas as nossas ações. E eu falei para ele assim, mas ainda é tempo, ainda é tempo. De o senhor alcançar o perdão de Deus. O senhor está vivo. O senhor está consciente. Mas ele não quis. Mas Deus vai dar outra oportunidade para ele, eu creio em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz que não tem limites para nós anunciar o Evangelho de Cristo, meus queridos, até os confins da terra. Uma igreja, para ela ser relevante, meus queridos, ela precisa ter as mesmas características da igreja primitiva. E entre elas, a unidade. Vivermos a unidade. Vivemos a unidade. Porque a missão da igreja, meus queridos, é anunciar o Evangelho de Cristo.
E quando você olha para a igreja primitiva, você vê que durante todo o tempo, essa igreja anunciava o evangelho. Pregações, Pedro pregava, se convertia 3.000, Pedro pregava, se convertia 5.000. Pedro subia ao templo, tinha um deficiente, ele pregava o evangelho. Olha, não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro pregava. Aonde ele passava, não tem um ditado, não tem tempo ruim. Não tinha tempo, como não tem. A pessoa, não, comigo não tem tempo ruim para comer um churrasco. Para a igreja primitiva, comigo não tem tempo ruim para pregar a palavra de Deus. Você sabe por quê? Porque Pedro ele diz, eu não tenho ouro e nem prata, estava liso, leso e louco, comprando fiado, pedindo troco, mas ele tinha Jesus. Tinha nada, não tinha dinheiro, tinha nada, mas tinha Jesus. Ele era um homem rico, ele tinha Jesus. Agora nós temos para pregar, para falar de Deus, nós temos que estar bem. Para falar de Deus, nós temos que estar no ápice de tudo, a conta está lá no verde, está bufando, e tem que estar tudo bem. Não, meu querido, não precisa disso. Pedro nos ensina que não precisa. E Pedro ia orar, sem dinheiro, ele ia orar. Amém? E aí nós olhamos para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele demonstrou em todo o seu ministério uma grande relevância. Ele se destacou entre os demais, um grande homem de Deus, um dos maiores evangelistas. Olha como que ele se apresentava. Paulo, servo de Cristo Jesus, Romanos 1, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Pronto, não tinha mais nada. Paulo diz, olha, eu não sirvo para mais nada, é para pregar o evangelho de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Paulo era um homem relevante. E vocês viram aqui domingo passado, que o pastor falou que nós somos devedor. Se nós somos cristãos, nós somos um devedor, porque o direito de pregar, de anunciar o evangelho é para o cristão, não é porque está lá fora, ele não sabe, é para o cristão. Tanto que Paulo reconhecia isso, no versículo 14 de Romanos 1, presta atenção, pois sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto os sábios como os insensatos. Paulo, ele tinha conhecimento, ele sabia que ele era devedor, ele tinha algo a fazer. Que era anunciar a palavra de Deus. Que era pregar a palavra de Deus. E essa dívida que Paulo reconhecia, ele sabia que ele tinha que pagar essa dívida. Isso também serve para nós, nós temos essa dívida. E essa dívida precisa ser paga. Amém? Glória a Deus. Olha no versículo 15 o que ele diz. Mas não fica só aí não, presta atenção. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. O que Paulo estava dizendo? Quanto a mim, estou pronto. Estou pronto. Ele não sabia que só tinha dívida, ele não só reconhecia que tinha dívida, mas ele também sabia que ele se dizia que estava pronto a pagar a dívida. Estou pronto a pagar a dívida. Paulo não dizia isso por ser um exímio conhecedor da palavra, ele dizia estar pronto, porque ele estava disposto e preparado a enfrentar as perseguições que ele enfrentou. A passar fome, a passar frio. A passar humilhações, sofrer humilhações. Até mesmo se sujeitar à prisão e açoites por amor ao evangelho. Paulo se dizia pronto por conta disso.
Eu estou preparado, eu estou pronto. Pode vir perseguições, pode não ter comida para comer, pode não ter um cobertor para me cobrir na noite de frio. O barco pode afundar comigo, eu posso tomar açoite, posso ser preso, humilhado em praça pública, mas eu estou pronto. Por amor ao Evangelho. Esse dizia está pronto. Amém? Agora nos dias de hoje, você não acha ninguém pronto. Eu tenho que fazer isso ou aquilo primeiro. Eu tenho que resolver isso ou resolver aquilo primeiro. Eu não estou preparado, eu não tenho tempo. São as maiores desculpas. Mas no versículo 16, Paulo diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não tenho, no nosso linguajar, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele dizia que era cristão até mesmo se fosse para ser preso. Porque se você não sabe, a carta de Filipe ele escreveu dentro da cadeia. Dentro de uma prisão. Eu sou preso, mas eu não digo não a Deus. Eu sou preso. Sou cristão, vou preso, mas não digo não ao Evangelho. Não digo não ao Evangelho. Agora hoje, está difícil, meus queridos. Muitas vezes ninguém sabe que você é cristão, ninguém sabe que você é crente. Na empresa que você trabalha, não sabe que você é cristão. Tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de dizer que é um crente. As pessoas se escondem, têm medo de dizer que é cristão, parece até que é um crime dizer que é crente. Parece até que é um crime. Enquanto os cristãos se escondem por aí, de vez em quando você ouve um anúncio na rádio, você ouve um anúncio nos carros que anunciam aí na rua. Se encontra na cidade. Papai não sei o quê, pai de santo não sei o quê, mãe de santo não sei o quê. Vem cá, vai quebrar, vida quebrada, como é que é? Crise financeira, casamento destruído. Quem não escuta? Vocês escutam ou não escutam? E os crentes estão onde? Escondido. E os pais de santo falando aí na rua, que está na rua para atender o povo. Eu não me envergonho do Evangelho. É assim que Paulo dizia. Eu não me envergonho de dizer que sou crente. Lá na fila do hospital, eu sou crente, sou crente. Está doente? Chorar por você. Amém? Enquanto nós se escondemos, o mundo das trevas se apresenta. E quem tinha que se apresentar eram os cristãos, como uma levante. Aleluia! Eu já estou encerrando. Versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Só tem uma forma de sermos testemunha de Jesus: demonstrando o seu amor em prática, meus queridos. Não é só falando, não. Demonstrando o amor de Cristo em prática. É praticando, evangelizando nas esquinas, nas ruas. Aonde você estiver, você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Aonde você estiver. Onde houver uma pessoa precisando, você vai falar do amor de Deus, que salva, do Evangelho que liberta, do Evangelho que cura, que restaura, que transforma a vida. O Evangelho da transformação. Amém? Se coloca de pé para nós encerrar.